Olá! Hoje eu quero falar de algo muito importante na vida de nós mulheres maduras. Existe um erro silencioso que muitas mulheres extremamente capacitadas elas estão cometendo e quase ninguém está falando sobre isso. Mulheres experientes, mulheres com muitas formações, 2, 3, 4 ou mais formações, mulheres extremamente experientes, com vivências e trajetórias robustas, mulheres responsáveis. Mas quando o assunto é tentar transformar tudo isso numa nova fase profissional, algo ali trava nela. Eu mesma recebo muitas mulheres nas minhas mentorias e uma das principais questões trazidas por elas é exatamente isso. Eu tenho muitas habilidades, eu tenho muito conhecimento, eu tenho uma trajetória de sucesso na minha vida, mas eu não consigo simplesmente colocar aquele plano que eu pensei e que vinha trabalhando há alguns anos atrás em prática. Tem algo que me trava. E aí é que eu quero chegar para falar com você hoje aqui. Eu fiz algumas anotações importantes que você sabe, né? Uma mulher madura precisa, né, desse mapa de anotações para nada ficar perdido. E quero compartilhar isso hoje aqui com você. Mas antes disso, eu quero de novo reforçar. Veja, isso aqui não é falta de capacidade. Isso aqui também não é falta de propósito. Isso tem muito mais a ver com a estrutura, essa estrutura interna. Essa fase da mulher madura é uma fase que ela traz muitos questionamentos e obviamente junto com esses questionamentos essa mulher ela também traz alguns receios, né? Um dos principais receios é o receio de errar, né? Errar porque ela entende que ela vai ser cobrada por ela ser essa mulher tão inteligente, tão capacitada, tão preparada. Então ela tem esse receio, mas não é só isso. A gente percebe que essa estrutura está muito mais ligada à falta de uma direção estratégica. E muitas vezes caminhar sozinha não vai ajudar com que essa mulher saia de onde ela está para o lugar que ela deseja. É necessário que a gente tenha um direcionamento adequado, profissional e estratégico para que a gente realmente consiga escalar para aquele desejo, né, que esse desejo ele se torne uma realidade. E antes de continuar esse vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou Shirley Dantas, eu trabalho com mentoria principalmente, e aqui nesse canal eu converso sobre carreira, sobre propósito, sobre autoconhecimento e principalmente os desafios que muitas mulheres maduras enfrentam quando estão reconstruindo a sua trajetória, quando estão reconstruindo a sua carreira. E se esse tema aqui faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber sempre os conteúdos que eu estarei postando aqui nesse canal, que está começando agora. Eu espero poder continuar com sua audiência. E se ao longo desse bate-papo, dessa conversa, você lembrar de alguma mulher que toca esse assunto, que perpassa por esse assunto, manda para ela, compartilha com ela, para que a gente crie aqui uma grande comunidade de mulheres falando de assuntos que convergem e juntas nos ajudarmos. É isso aí. Vamos lá para mais um episódio e para essas anotações aqui que são muito pertinentes. Eu quero dizer que muitos desses assuntos que eu trago e que vou trazer aqui no meu canal são assuntos que partem dessas dores que são vistas, né, principalmente nos atendimentos das mentorias que eu realizo. Então, a partir dali, eu faço todo um estudo, uma pesquisa, né, uma reflexão profunda e vou verificando, né, o quanto algumas questões elas se reverberam mais do que outras. E é a partir dali que eu elejo, né, os temas que trago aqui no canal para que possa sim, né, ajudar a tantas outras mulheres que em algum momento elas se reconhecem naquela história, naquela questão. E sim, essa é a principal questão que eu vejo durante essas mentorias, esses encontros com mulheres maravilhosas, com experiências magníficas, currículos
potentes, histórias de vidas ricas, né? Algumas não trazem tanto histórico acadêmico, mas traz uma potente história de vida, né? De trabalho, de riqueza de detalhes, de jornada. E quando elas pensam na sua maturidade, escalar para um propósito que está mais ligado à sua alma, elas ali travam. Parece que todo aquele conhecimento não serviu, não está a serviço daquele novo momento da vida dela. E é sobre isso que eu quero trazer para esse episódio, né? Essa mulher, e aí, antes da gente adentrar um pouco mais sobre isso, eu quero trazer aqui uma história, né? Uma história eu gosto sempre de fazer essas analogias, eu sempre gosto de usar essas referências, porque eu acho que ilustra bem, né, o conceito que a gente quer abordar ali. E sempre lembrando, aqui eu não dou nomes das minhas mentoradas, eu procuro sempre preservar a intimidade, a individualidade de cada uma, né? Por isso sempre também procuro misturar várias nuances de temas diferentes, né? Para que elas estejam sempre preservadas, porque esse é um contrato moral que nós temos. E eu quero trazer hoje a história da empreendedora estudiosa. Vamos lá. Existe um personagem que aparece muito nos processos que eu acompanho, que eu já falei, né? Eu chamo essa personagem de empreendedora estudiosa. Talvez você conheça uma, talvez você seja essa mulher. Eu já me reconheci várias vezes nesse lugar. Ela fez cursos, formações, especializações, estudou desenvolvimento humano, estudou comportamento, ela estudou marketing, ela realmente se preparou. Mas quando chega a hora de estruturar um novo caminho profissional, ela se vê travada em perguntas como? E agora eu vou te dizer quais as perguntas e veja se você alguma vez já fez uma ou algumas dessas perguntas. Primeira, como eu devo cobrar? Nossa, como é difícil essa mulher tão preparada, tão capacitada cobrar, né? Ela valorizar, dar o valor para todo o trabalho, o produto que ela está entregando. Como é difícil. Muitas vezes ela traz para mim que ela tem um sentimento de ser uma impostora. Olha que coisa mais maluca, né? Então assim, ela sente como se ela tivesse a obrigação de fazer de graça. Muito tempo eu fiz muito trabalho de graça, né? Eu olhava para algumas pessoas, identificava ali algumas necessidades e eu falava, deixa eu ajudar. Isso vai me ajudar a fortalecer o que eu já sei. Ajudar a fortalecer o que eu já sei? Algo a se pensar. Então, a primeira pergunta aqui que eu trago né, que essa mulher aí que eu estou chamando a empreendedora estudiosa, é quanto eu devo cobrar? Depois qual serviço realmente faz sentido para mim? Talvez na verdade, acho que a pergunta primeira deveria ser essa, né? Porque a pergunta que ela sempre traz qual serviço realmente faz sentido para mim? O que é que eu vou fazer com tudo que eu sei? Por onde eu vou começar? Tá? Essa é a primeira pergunta. Depois ela vai pensar lá quanto ela vai cobrar. Mas dentro de tudo que eu sei fazer tanta coisa, eu começo por onde? Né? Porque, por exemplo, a grande parte dessas mulheres, elas vieram da CLT. Na CLT, ela tinha um caminho ordenado, ela tinha uma estrutura que suportava ela e trazia, né, esse método de organização respaldando por ela. E agora, na carreira autoral, o que ela faz? Então, o que eu vou oferecer de serviço? Eu sei tanta coisa, eu posso fazer tanta coisa. Essa é a outra pergunta aí que ela faz. E ela sempre diz, eu posso contribuir. É uma fala que eu vejo muito nessas mulheres. Mas eu estudei, Shirley, eu fiz muitos cursos, eu posso contribuir com várias coisas. Ok, com o quê? Né? Esse com o que eu vou contribuir? É essa a grande pergunta que ela faz e ela não consegue encontrar essa resposta. Depois ela pensa, né, como transformar toda essa experiência em renda.
Como eu vou transformar toda essa bagagem em renda? É como se esses dias, por exemplo, eu atendi uma mulher que ela passou a vida toda dela, né, sendo dona de casa, ela ajudava o marido contribuindo com as atividades de casa, criando a filha, né, e obviamente chegou um momento, a filha crescida, ela sentiu essa necessidade de ter algo dela, e a pergunta dela é: como é que eu vou transformar essa experiência em renda? E a gente foi fazer um trabalho, né, dentro da perspectiva que ela tem, da realidade que ela tem. É possível fazer uma renda? Né? Então a gente foi fazer todo um trabalho de cenário, de aprofundamento sobre quem ela é, da identidade dela, para entender, né? Porque assim, é uma mulher madura, ela não se predispõe mais a começar, por exemplo, a estudar para ter uma formação, não era o objetivo dela. Então como é que a gente faz isso? Então, aí acontece algo bem curioso nessa história, né? Ela faz, o que é que ela, geralmente essa mulher empreendedora, estudiosa, ela faz? Ela vai fazer mais um curso, né? Ela continua acumulando seus certificados. E por que eu falo acumulando seus certificados? Porque esses certificados vão sendo engavetados ali, mas de forma prática, para essa nova etapa que ela está vivendo, ela não está usando. Ela não está usando esse conhecimento para isso. Então, ela está definitivamente engavetando esses certificados. E ela faz mais um curso, depois mais outro curso, porque nunca é suficiente. Ela nunca se sente pronta, e sempre mais outro. Essa mulher empreendedora estudiosa, que nós estamos aqui trazendo essa história dela, né? E ela faz tanto curso não porque ela se sente incapaz, porque ela sabe que tem capacidade. Isso que é o mais curioso, ela sabe que tem capacidade, mas porque existe uma confusão muito grande, né, e que é comum à maior parte dessas mulheres, sobre o acreditar que ter mais conhecimento vai resolver o problema, que na verdade é estrutural. Esses dias eu atendi uma mulher com uma potência de possibilidade de negócio fantástica, e ela muito ansiosa na fala dela. Ela trazia, né, cursos A, B, C, D, de todos os tipos de curso, e ela, na fala dela, ela dizia: mas e aí, o que é que eu vou fazer? Eu já estou fazendo isso, mas não é o suficiente, e tem cobrança daqui, cobrança dali, e aí tal, e aí me ajude. Ela já queria fazer uma mentoria comigo. Eu falei: uai, stop. Primeiro vamos terminar o que você começou e ainda não terminou. Vamos olhar para esses cursos todos que você está matriculada e que você começou e que não terminou. Depois a gente conversa sobre a mentoria. Primeiro termine o que você começou, tá? Eu poderia perfeitamente ali já começar a mentoria com ela, mas não seria honesto, porque essa pessoa estava ainda imersa em inúmeros compromissos que ela fez e que ela precisava terminar. E que essa é a primeira etapa que a gente traz para o processo de adultização dessa mulher. Porque quando nós estamos agindo como criança, a gente está fazendo, jogando para tudo quanto é lado. E o que é que eu disse para ela naquele momento? Para, respira, termina o que você começou. Quando você terminar isso aqui, todos esses que você começou, você vai ter uma bagagem, né, maior para a gente discutir sobre um próximo passo. E esse próximo passo pode sim ser uma mentoria, mas pode ser outra coisa. Então, ela entra nesse círculo que eu chamo de círculo não virtuoso, mas vicioso, do curso que eu preciso fazer sempre, de mais o curso que eu preciso fazer sempre, né? Eu nunca estou pronta, né? Nunca estou pronta, né? Então essa história da mulher empreendedora estudiosa é isso. Ela nunca está pronta porque ela sempre precisa de mais um certificado para validar o que ela quer ser a partir dali, sobre aquela nova versão que ela quer construir a partir dali. Porque na verdade, quando a gente está falando sobre transição, não é uma coisa estanque, eu saí daqui e vesti essa roupa e me tornei isso. É um processo. É um processo que eu tenho que construir, mas que eu preciso estruturar isso primeiro internamente. E eu não estou falando que é algo simples e fácil. E cada um tem o seu processo.
E o que é que costumeiramente as pessoas começam a fazer? Olhar para o outro, deu certo na narrativa que o outro está trazendo, porque a gente não conhece a história, e aí eu vou fazer igual, pronto, vai dar certo, e não dá. E aí vem a frustração, certo? E com a frustração vêm os medos, e com os medos vêm as travas. E aí, como eu gosto muito de história, eu trago essa história da mulher que eu chamo da empreendedora, estudiosa, incansavelmente estudiosa. E, gente, eu não estou querendo dizer aqui que você tem que parar de estudar. Eu amo estudar. Eu adoro estudar. Constantemente eu coloco no meu planejamento anual a realização de cursos. Geralmente eu faço um curso maior, quando eu termino esse, né? Eu faço um curso menor, de menor exigência, digamos assim. E assim eu vou, porque a gente precisa de fato estar se aprimorando, ter esse entendimento. É diferente de fazer para me sentir preparada para, ok? De uma forma desenfreada, tá? Não são formações que eu preciso, por exemplo, agora eu estou num processo de formação sistêmica, porque para atuar, né? Como terapeuta sistêmica, de fato eu preciso daquela formação, mas isso não me impede que eu tenha outras atuações, porque eu já tenho outras formações. Isso vai agregar valor ao meu trabalho, mas eu não preciso ficar parado esperando esse curso terminar para eu atuar com outras frentes. E aí eu quero trazer agora uma metáfora, né, estoica, que gosto muito, né? E também faço sempre questão, sempre que possível, de usar essas metáforas aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, para que ela se torne uma conversa mais próxima, que ela se torne uma conversa mais acessível e que a gente possa refletir, que eu acho que é um dos principais objetivos com esse canal, né? Que tragam reflexões, né? Que nós possamos refletir melhor e encontrar cada um da sua maneira, encontrar um caminho de mais clareza para as nossas vidas. Porque é a partir dessa clareza que a gente acessa uma estrutura mais coerente com a pessoa com que nós estamos almejando nos transformar, ou que a pessoa que nós já nos transformamos ou que estamos em processo de transformação. Então eu trago aqui uma metáfora estoica, né? Ela existe aí, é uma metáfora antiga da filosofia estoica que eu gosto muito, tá? E eu vou ler aqui para vocês. O filósofo romano Sêneca escreveu uma frase simples, mas muito profunda. E ela dizia exatamente isso. Abro aspas. Se um navegante não sabe para qual porto está indo, nenhum vento será favorável. Percebe? Se um navegante não sabe para qual porto está indo, nenhum vento será favorável. Porque imagine um barco no mar. Esse barco pode ter velas perfeitas, pode ter uma tripulação muito experiente, pode ter conhecimento sobre os ventos, pode ter mapas detalhados do oceano. Mas se ele não tiver um porto definido, o vento não vai ajudar. O vento apenas empurra o barco de um lado para o outro. E é isso que eu percebo em muitas mulheres extremamente capacitadas, porque elas vivem algo parecido com essa história aqui, né? Essa metáfora que eu trago aqui do Sêneca, né? Essa metáfora histórica, né? Ela tem tudo perfeito, ela tem uma trajetória perfeita, ela tem sucesso na vida dela, de CLT, na vida dela pessoal. Ela fez cursos maravilhosos, formações maravilhosas. Ela tem um conjunto de pessoas que a apoia, seja família, seja amigos, colegas. Porém, ela não sabe para onde ela está indo. E quando essa mulher não sabe para onde ela está indo,
ela não sabe, ela não conhece, né, sobre para qual lugar ela está indo. Ela tem toda essa capacidade, mas ela está vivendo exatamente como esse barco, né? Não sabe para qual porto ele está indo, né? Tem conhecimento, tem experiência, ela tem sensibilidade, ela tem formação, mas muitas vezes ela não tem esse porto, né? Esse porto claro para onde ela está indo. E é essa a pergunta que ela faz. E agora? Eu vou fazer o que dessa nova fase profissional? Então, eu achei muito apropriada essa metáfora, né? Porque quando a gente olha, né, tem tudo ali perfeito, né? E quando estou na posição de mentor, eu olho para ali e faço, nossa, mas está tudo tão perfeito, como ela não consegue enxergar? Mas eu não posso dizer para ela. Esse sentir tem que vir de dentro, porque senão ele é artificial, é o que a gente chama, né, de um arranjo artificial, porque isso não está... É como você fazer uma interpretação de um campo e você fala, olha, é assim, assim, mas se a pessoa que está envolvida naquele campo, ela não tiver consciência sobre aquela resposta, aquilo que está sendo apresentado, e ela só ouvir, isso não vai se assentar dentro dela, não vai aterrar dentro dela. Então, conduzir a vida profissional nessa nova fase exige estrutura, e estrutura exige direção, e direção precisa saber para onde a gente quer ir. Então, muitas das mulheres que eu percebo, elas falam isso, eu trago tudo isso, fiz, e aí eu posso passar uma tarde, né, de 2 horas e viram 4, ela relatando todos os processos de busca de conhecimento, de vivências exitosas, mas ela não consegue definir o que ela vai fazer a partir dali. Ela não sabe o que ela vai fazer a partir dali. E aí, continuando aqui nossa metáfora, quando o porto não está claro, qualquer curso parece necessário, compreende? Então, se eu não tenho clareza sobre onde eu quero chegar, eu começo a fazer curso de tudo. E parece que você entra naquele loop do curso infinito, né? Tudo parece necessário. Por que tudo parece necessário? Porque eu não sei para onde eu estou indo, não sei que porto eu vou atracar esse barco. Então tudo parece ser necessário, porque não tem essa clareza. Qualquer curso parece ser necessário, qualquer oportunidade parece ser urgente, e qualquer caminho parece ser possível, que é uma outra coisa. Eu não sei para onde eu tirar. Eu vou fazer o quê? Eu vou ser cartomante, eu vou ser palestrante, eu vou ser terapeuta, e você começa a tirar para tudo, você faz tudo. E aí a gente esquece de uma coisa básica, né? Eu preciso ter esse entendimento. Não é que você não possa fazer, mas eu preciso ter esse entendimento sobre como eu me reconheço de fato, porque se nem eu mesma sei como eu me reconheço, como o outro vai me reconhecer? Então, qualquer caminho parece possível. Tenho muitas habilidades, qualquer caminho vai me servir. E isso cria o quê? Essa sensação constante desse movimento. E movimento, eu estando em movimento o tempo todo, né? Parece, estou ocupada, mas não estou tendo resultado efetivo. E aí começa a vir o cansaço, a exaustão. Porque você está o tempo todo ali em movimento, produzindo. Eu lembro muito bem, mesmo fazendo um processo, né, estudado de transição de carreira, e quando efetivamente eu fiz minha transição de carreira, que foi em 2022, quando efetivamente eu saí da CLT, eu abria o meu computador e eu tinha uma pasta, várias pastas, mas eu tinha pasta com inúmeros projetos que eu sequer comecei, lindos, esteticamente, mas eu não conseguia começar. O projeto que eu consegui de fato começar, eu entendi, né? Era um projeto que já existia um dono e eu operacionalizei isso e deu super certo, foi de um evento e eu amei, porque deu muito resultado. Mas era algo que alguém criou e eu operacionalizei. E por que isso?
Porque a minha trajetória vinha sempre espelhada nessa operacionalização, nessa condução. E quando era algo autoral, baseado no meu conhecimento, eu não conseguia colocar isso na prática. E aí eu olhei também, ali tinha várias criações de eventos, mas não saíam do papel. Não saíam do papel. Então, muitas vezes, não tem um ponto claro para onde a gente deseja conduzir a vida da gente profissional nesta vida, né? É quando esse ponto não está claro, tudo vai parecer necessário, tudo vai parecer urgente, tudo vai parecer possível. E esse tudo a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente se perde nesse tudo, porque cria essa sensação, né, desse eterno movimento, mas a gente está verdadeiramente sem direção. A gente está verdadeiramente perdida, a gente se sente ocupada, mas a gente não está produzindo com eficiência. E aí, esses dias eu até eu fiz uma postagem no Instagram e no LinkedIn sobre isso, né? Sobre essa coisa de você estar o tempo todo ocupada, de você migrar, sair da CLT, você vir para o digital e você constatar que você tem uma sobrecarga igual ou muito pior do que o que você tinha na CLT. Porque você não se organizou internamente para esse momento. Então, esse bate-papo, eu sei que é um bate-papo, é uma conversa séria, é uma conversa que pode tocar, né, em algum ponto que te machuca, em algum ponto que pode, mas não é, a intenção aqui é trazer clareza, né? A intenção aqui é trazer lucidez para um momento tão importante que pode sim, que deve ser um momento bonito. E que se a gente consegue organizar isso de forma madura, de forma presente e de forma verdadeira, esse encontro entre o que eu atuei e o que eu quero atuar, o que eu quero ser, pode ser um encontro maravilhoso, certo? E muitas mulheres estão atravessando essa nova vida cheia de camadas, né? Elas estão atravessando essa nova vida com mudança na carreira, com mudança no corpo, né? Muitas mulheres entrando no período de perimenopausa, de menopausa. Então, além, né, dela estar vivendo uma mudança profissional, ela está vivendo uma mudança no corpo dela. Ela está vivendo mudanças muitas vezes na família, ou porque os filhos estão saindo de casa, ou porque ela está vivendo um novo relacionamento, ela está finalizando um relacionamento anterior, porque é um momento de muitas questões importantes na vida da mulher. Porque esse amadurecimento, ele vem com muita consciência sobre diversos aspectos. Porque ela está, por exemplo, tentando reestruturar uma relação de muitos anos, que para ela, daquela maneira, não faz mais sentido. Então, essa mudança, ela tem muitas camadas. E você ter, né, nessa mudança profissional algo que não te direcione com segurança, isso pode acabar com a vida dessa mulher. Porque pode levar ela para um lugar muito perigoso, de muita frustração. Por isso que eu sempre falo, né, quando estou apresentando a proposta da minha mentoria, eu falo assim, olha, esse é um caminho que tu vai precisar de ajuda. E não adianta a gente fugir disso. Mesmo estudando sobre isso, eu precisei de muita ajuda e eu continuo contando com as ajudas. Porque não é um caminho simples. Embora eu sei que muitas pessoas vendem, né? É simples, é fácil, faça assim, aqui você tem uma reserva, aquilo ali, a reserva vai embora. A reserva vai embora. E muita coisa que é pregada, principalmente nas mídias digitais, não corresponde à realidade que a mulher comum vive. Ok?
Então, por isso que é necessária essa conversa, né? Porque é isso, os filhos saem de casa, né? Os nossos pais envelhecem, né? Outros questionamentos, outros propósitos de vida vão começando a surgir, né? Aquilo que antes parecia maravilhoso não é mais, eu não quero mais morar aqui, quero morar ali. E será que o meu companheiro também concorda com essa mudança, com essa direção? E aí, o que é que eu faço? E aí tem um outro ponto, né, que eu também sempre trago nos meus conteúdos, que é sobre o etarismo, que a gente precisa falar, né? A gente precisa falar com firmeza, a gente não precisa falar com vitimismo, mas a gente precisa estar consciente disso. Eu não tenho mais a idade que eu tinha 20 anos atrás. Eu não tenho mais a estética que eu tinha há 20 anos atrás. Eu também não tenho a mesma infantilidade que eu tinha há 20 anos atrás. E isso precisa ser valorizado. Mas a gente vive numa sociedade altamente etarista. Que nas empresas nós somos já tratados como pessoas antiquadas. E como se pessoas antiquadas não servissem mais aquele propósito. Agora a pergunta é: como você quer se vestir? Não a roupa em si, mas o que é que você espera? Porque o ideal é que haja troca, né? O novo com o antigo, com o mais velho, o mais jovem, porque é essa troca que fortalece, essa troca que enriquece. O como eu vou lidar com isso? Porque também é muito chato, né? Você chegar ali e ter, não, porque eu tenho X experiência, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. É muito chato, né? E o jovem de hoje não é o mesmo jovem da época de 20, 30 anos atrás. São outros acessos. Então, essas mudanças, elas precisam se complementar. Mas a gente precisa encarar que tem uma história de etarismo muito forte. E quando isso vem com a questão da mulher, ela vem com peso maior. E a gente precisa encarar isso, que essa sociedade que a gente vive, ela costuma valorizar muito a juventude feminina. Muito mesmo. E que se você olhar nas redes sociais, você vai ver, né? Quantas mulheres jovens, bonitas esteticamente, elas estão ali à frente de grandes projetos. E onde estão as mulheres maduras? Embora elas tenham muita experiência, quantas delas são? Mas você tem que escolher se você quer ficar olhando só para isso. Ou se você vai seguir seu caminho olhando para aquilo que é positivo. Então, para isso, a gente precisa reconhecer essa potência. Porque se essa sociedade não reconhece, você precisa se reconhecer com essa potência. Você precisa entender que essa experiência, essa maturidade do que você já viveu, ela tem que ser internalizada de uma forma que você comece a se perguntar, a fazer as seguintes perguntas. Será que ainda dá tempo? Ora, essa pergunta você tem que fazer para você. Dá tempo? Porque se você já começar dizendo que eu não tenho tempo, porque eu escuto assim, olha, eu já tenho 58, eu não tenho mais tempo. Poxa, você já está limitando. Né? Porque você, em algum momento, você está dizendo quanto tempo você vai viver, deve ter uma bola de cristal. Então, se você já diz, né? Ah, mas ainda vai dar tempo, você já está fazendo aí, trazendo uma crença limitante para o seu sistema, né? Será que vai fazer sentido recomeçar agora? É o que eu quero? É a outra pergunta, porque você precisa, lembra, ter honestidade pro seu momento, porque não adianta você ficar repetindo que você quer uma coisa diferente, quando na verdade você, nessas duas perguntas, você já disse, olha, eu tô velha, certo? Olha, eu não quero recomeçar, e eu não estou julgando essa sua escolha, eu estou falando que nós precisamos ser honestas com aquilo que realmente a gente está dizendo que a gente quer, né? Ao mesmo tempo,
que a gente precisa entender que essa sociedade, ela continua esperando, né, que essa mulher, ela sustente também inúmeros papéis. O profissional, a mãe, a filha, a cuidadora, a companheira. Então a gente precisa também entender que a gente não vai conseguir mudar, né, essa estrutura patriarcal da qual nós fazemos parte. E aí a pergunta tem a ver com essas duas outras perguntas anteriores, né? Dentro dessa estrutura, com a idade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu ainda dá tempo de começar? Ainda faz sentido recomeçar? Porque são perguntas fundamentais, porque essa estrutura que você tem, talvez os filhos já crescidos, já estão cuidando de sua vida e você encontra esse tempo, né, mais para você tenha mais liberdade desse tempo, que ótimo, mas às vezes não. E aí você vai precisar se organizar dentro da estrutura que você tem. Inclusive eu falo isso muito, né, no curso PRP, principalmente focado para essas mulheres que tem tanta questão com o tempo ainda. Eu falo muito isso no curso que está na Hotmart, lá, e que eu trago isso, como a gente encontrar esse tempo nessa agenda tão sobrecarregada, né? E como eu construí o meu negócio a partir dessa realidade. Então é isso que eu estou falando com você agora, é trazer para a sua realidade, né? Porque durante séculos a gente sempre viveu com essas estruturas patriarcais, né? Sempre foi organizada dentro dessa estrutura patriarcal, né? Onde o trabalho produtivo masculino é o centro visível e o feminino é o centro invisível, né? A gente sempre teve aí, né, que todo o resto ficava com a mulher. O centro do trabalho visível sempre foi o homem. E essa estrutura existe, né? Agora, eu tenho uma escolha. Eu posso caminhar e no meu caminhar fazer o que eu pretendo com sucesso, alcançar o sucesso. E dentro da minha estrutura aqui, eu fazer alguma mudança, ou eu simplesmente posso me acomodar, ok, tudo bem, eu vou seguir assim. Mas tá tudo certo. A gente não tá fazendo julgamento de valor. A gente está pedindo que tenha clareza nas suas escolhas. Porque você vai viver melhor assim. E mesmo que muita coisa tenha mudado ainda, né, essa sobrecarga a gente sabe que ela existe, ela é silenciosa e isso impacta sim, né, nas decisões de muitas mulheres. Então, quando eu estou trazendo, né, que o grande problema, o verdadeiro problema, essa falta de estrutura, é porque essas mulheres, elas vivem esse paradoxo. Né? Elas têm esse conhecimento, elas têm a experiência, ela tem a vivência, ela tem a sensibilidade, ela tem algo especial para entregar para o mundo. Porém, o que é que eu percebi? Que essa estrutura que eu estou tanto aqui mencionando, ela se apoia em 3 pilares muito claros, que eu vou trazer aqui para você. Quais são esses 3 pilares claros, né, dessa estrutura e que trava essa mulher? O primeiro, a estrutura financeira, né? E aí a pergunta que quase ninguém também ensina a responder é muito simples. Quanto custa a sua vida? Então, quando eu pergunto para a mulher, ela fala assim, não, mas eu tenho uma reserva. Ok, mas quanto é que custa a sua vida? Quanto custa a sua vida? Você sabe quanto custa a sua vida? E muitas ficam paradas aqui pensando. Então, primeira coisa, a gente precisa saber quanto custa a sua vida. Porque para eu pensar sobre quanto eu preciso ganhar, eu preciso saber quanto eu gasto hoje. Então, quanto eu gasto para morar, quanto eu gasto para comer, quanto eu gasto para sair de onde eu estou, me movimentar, quanto eu gasto nos meus cursos, para a minha educação, eu preciso saber quanto eu custo, ok? A segunda pergunta, que está ligada à estrutura financeira, que é um pilar muito importante, é quanto sua vida precisa gerar de renda por mês para sustentar você com dignidade.
Porque é assim que você vai, a partir disso, que você vai pensar em produtos ou serviços e valores. Porque imagina, você pensa em algo que quando você vai pensar também na precificação desse produto ou serviço, e você vai imaginar quanto você vai precisar vender por mês, e isso não cobrir um terço do que você gasta, você talvez tenha que repensar, ok? Isso já vai te ajudar, olha que coisa bacana que eu estou te entregando. Isso já vai te ajudar a pensar sobre o que você vai efetivamente fazer. Porque pode ser lindo, mas pode ser que não cubra seus custos. Entende? Quando você, por exemplo, eu lancei um guia simples, digital, né? Foi um guia que eu criei a partir, porque na verdade eu tenho uma jornada profissional da mulher, né? E dentro dessa jornada eu tenho alguns produtos. E lá eu criei um guia de direção antes da meta, que foi baseado numa imersão direcionada para mulheres. E aí eu transformei isso num livro digital, tem 50 e poucas páginas. Salvo engano, esse livro digital ele está sendo vendido por R$37. Vamos lá. Quantos livros, digamos que eu só tivesse esse produto hoje, o que é que eu tenho que pensar? Quantos livros digitais eu preciso vender para cobrir as despesas, minhas despesas, custos e despesas mensais? E aí eu vou pensar, dá só para eu ficar com o livro digital? Ah, ok. Não, eu vou... Compreende? Então, é essa conta que a gente precisa fazer. Né? Então, quando a mulher fala, olha, eu tenho uma reserva, eu imagino que ela já sabe quanto ela custa. Porque essa reserva, ela vai ter que atender aos custos dela, mas o período que ela vai ficar sem rendimento, mas o investimento que ela vai fazer no produto dela, o serviço. Entende? Só que para ela chegar nisso aqui, ela já tem que saber o que ela vai fazer. E o que costuma acontecer de erro na transição é isso. Eu me preparei, tenho aqui uma reserva, agora vou. Né? E o bacana, assim, vamos lá, o mundo ideal é que a gente fizesse essa transição, quando é possível, ainda no emprego, por exemplo. Isso é um mundo maravilhoso. Que ali me possibilita, né, fazer meus testes, experimentar produtos, não é isso? Experimentar, inclusive, as minhas escolhas. E ali eu vou criando uma reserva, né? Então, quando isso aqui estiver faturando o equivalente ou mais do que aqui, olha, perfeito. Esse é o mundo ideal, mas nem sempre isso acontece, né? Então, sem essa clareza, muitas decisões profissionais, elas são tomadas de que forma? No improviso. Elas são geralmente tomadas, espelhadas no sucesso que eu estou ouvindo de alguém, mas que eu não conheço a história, que eu não conheço, né, a verdade que está por trás dali, né? E é o que mais a gente vê na internet, né? Contos maravilhosos, dígitos fantásticos, mas eu não conheço de fato a história real, né, daquilo que está sendo contado ali. Então, a gente não pode pensar em negócios e produtos, em transição de carreira, definidos a partir do susto, do mesmo modo que eu não posso pensar também num preço que foi definido a partir de um susto, de um trabalho que eu vou aceitar por medo, né? Eu tenho que aceitar um trabalho baseado na segurança, na certeza que a minha entrega tem valor. Porque senão esse trabalho ele vai virar sobrevivência. Esses dias eu estava apresentando a proposta de mentoria, a pessoa fala assim, olha, quando eu cheguei, fiz toda a apresentação baseada, sempre eu faço uma anamnese muito detalhada, e a minha mentoria é personalizada. E eu faço a mentoria
né? Eu apresento a proposta baseado ali na necessidade daquela pessoa, obviamente dentro da minha área de conhecimento, da minha área de experiência, das ferramentas que eu uso e que eu entendo que pode ajudar aquela questão daquela pessoa. Sempre que eu identifico algo que não está na minha alçada, eu indico que essa pessoa procure um profissional especializado para fazer a tratativa, porque dentro da minha concepção, né, a gente não consegue resolver todas as coisas com um movimento só. Às vezes a gente precisa de vários movimentos pra gente, principalmente quem está no processo aí da busca, né, dessa sua identidade, desse autoconhecimento. Às vezes a gente precisa de vários elementos, ferramentas e conhecimentos para a gente chegar em um lugar mais confortável, digamos assim. E aí, quando eu apresentei o preço, ela falou assim, olha, eu não estou desvalorizando o seu trabalho, mas eu não posso pagar, tá tudo bem. Tudo bem, eu vou te mandar uma proposta, mas essa proposta tem valor. E vou chegar no meu limite. Eu quero fazer esse trabalho com você. Mas se você se predispõe a eleger outras coisas que para você tem valor, isso aqui também tem que ter valor. Porque se você está me trazendo que existe uma problemática que afeta a sua vida de forma tal que te adoece, que faz você ficar estática, que faz você repetir ciclos, certo? E isso é menor do que outras coisas que você pode momentaneamente abrir mão. Essa dor ainda não é suficiente e tá tudo bem. Mas já teve o tempo de eu falar assim, não, tudo bem, eu vou fazer de graça ou vou fazer muito barato. Hoje, por que eu não faço? Porque eu entendo o meu valor. Eu entendo que esse trabalho, ele não pode ser um trabalho para a minha sobrevivência. Esse é o trabalho da minha prosperidade. E, portanto, eu mereço, porque a minha dedicação é uma dedicação inteira. Então, eu mereço ser valorizada por esse trabalho. Mas para que a gente chegue a isso, a gente precisa ter ciência da nossa real identidade. Essa estrutura de direção, ela tem que estar muito certa. Eu passei muito tempo relutando em colocar, por exemplo, no meu perfil lá que eu sou mentora e eu fazendo mentoria desde 2020. Eu já faço mentoria desde 2020 e só agora eu coloco no meu perfil mentora. Ok? Então não é um processo simples. É um processo complexo e que a gente precisa sim da ajuda e não é feio a gente pedir ajuda, porque sobrevivência não sustenta a visão de futuro, certo? Não sustenta. E aí eu quero agora falar com você sobre essa estrutura de rotina, tá? Como é que eu posso te ajudar nesse bate-papo aqui sobre essa estrutura de rotina? Eu falo muito sobre estratégia, mas veja, empreender não é só estratégia. Não é só estratégia. Gente, como eu mesma disse, né? Eu abria meu notebook e via lá inúmeros projetos lindos, né? Tudo muito bem organizado, porque trabalhei muitos anos em empresas grandes, então isso para mim era tranquilo, perfeito. Mas só que empreender não é só estratégia. A estratégia está aqui, você sabe como, né? A prática no dia a dia, ela fala muito mais alto, né? Então, empreender tem a ver com gestão de energia. E muitas mulheres, elas estão buscando o empreendedorismo porque elas estão buscando liberdade. Porém, o que é que eu tenho visto? Elas têm criado rotinas caóticas, que eu fico pensando, opa, como é que ela consegue? Então, como ela consegue dar conta desse empreendedorismo se a rotina dela está caótica? E aí o primeiro ponto que eu sempre falo é: nós precisamos aprender a dividir, né? Eu escutei de minha filha uma vez, acho que algumas vezes, ela falou assim: minha mãe, deixa os outros fazerem. Então a gente precisa deixar o outro fazer. Talvez o outro faça e provavelmente fará
Não como você faria, certamente não. Mas ele fará. E você vai conseguir absorver aquilo. Né? Então, por exemplo, sei lá, ir ao supermercado. Eu sempre gostei de ir para o supermercado. Tem 2 meses ou 3 que eu falo para meu marido, olha, você vai, porque eu não vou poder fazer, porque eu tenho que trabalhar aqui. Dá para você ir, vai. Pronto. Simples assim. Claro, falta uma coisa ou outra, a gente vai se ajustando. Mas eu não posso incluir isso agora na minha rotina, porque eu vou trazer uma sobrecarga que eu não vou suportar. Porque, claro, o empreendedorismo, para quem está começando, requer um tempo de dedicação muito maior. Hoje, com as mídias sociais, agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para colocar no YouTube. Então, isso tudo demanda tempo. Isso faz parte do meu trabalho. Ok? Então, eu preciso entender, né, que esse empreendedorismo que busca essa liberdade, ele não pode entrar na minha vida com uma sobrecarga para criar uma rotina caótica. Tá? E aí eu preciso criar fronteiras claras, né? Sobre rotina, sobre dividir responsabilidade, por exemplo, em casa, sobre não olhar com o mesmo olhar que eu tinha de exigência que o banheiro precisava ser lavado todo dia, que a comida tinha que ser sempre uma comida assim assado todo dia. Então eu preciso estabelecer esses limites também, né? Porque agora, por exemplo, cada um está no seu cômodo, um estudando, outro trabalhando. Né? Então a gente precisa estabelecer rotinas, limites melhores para que a coisa aconteça realmente. E aí quando essa rotina ela não tem essa estrutura, a energia ela se fragmenta. E quando essa energia ela acaba, o que acontece? Qualquer projeto ele passa a pesar. Então tudo vira uma sobrecarga. E aquilo que era um sonho para você vira um pesadelo. E é isso que a gente costuma ver, né, muitas mulheres aí abandonando os seus projetos de vida. Então, essa estrutura de apoio, né, que a gente conta, principalmente para quem trabalha em casa, a gente encontra aí, primeiramente, com a nossa família. Tá? Então, eu preciso ter isso organizado de forma minimamente estratégica, né? Mas de uma forma muito sistêmica, tá? E é dessa forma que a gente vai se encontrando, né? E aí, assim, dentro dessa perspectiva, eu recentemente eu criei uma ferramenta, né? Na verdade, eu fiz digamos assim, uma releitura de uma ferramenta. Eu criei um mapa, a bússola da carreira, e lá eu olhei alguns pilares meus, né? E eu comecei a olhar aquilo lá com muita honestidade. E aí, o que acontece, né? A mulher, quando ela começa a recuperar a direção, né? E eu gosto muito de trabalhar com essa bússola, com o mapa da direção principalmente. Ela traz 3 perguntas aí principais, ela parte de 3 perguntas fundamentais, né? A primeira dela, onde é que ela está hoje? Né? Então, assim, onde é que ela está, para onde ela deseja ir profissionalmente, qual o caminho que vai conectar, né, entre onde ela está e o que ela deseja, né? E aí, claro, nesse mundo aí cheio de possibilidades, né, ela tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente precisa devolver para ela, né, essa consciência de que, olha, para, porque tudo aqui não é possível. Você vai precisar organizar, certo? Porque você precisa de mais clareza nesse caminho, tá? Para que as coisas aconteçam de uma forma muito bacana. E é por isso que o mapa da direção ajuda tanto,
né, a gente ter esse entendimento. Porque, obviamente, que nesse momento, né, da fase inicial desse empreendedorismo, esse empreendedorismo que eu gosto de chamar de empreendedorismo autoral, vem tudo ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo. É um turbilhão, né, de oportunidades, de ansiedade, de medos, receios, né, de julgamentos, de auto-julgamento. E a gente precisa realmente fazer, olha, stop, vamos pegar esse mapa de direção, vamos entender aqui. A bússola, particularmente, acho que é uma ferramenta que ajuda muito, né? Porque, inclusive, nos auxilia a olhar, né, para questões que eu costumo dizer, questões de observação contínua, né? Que a todo momento são reverberadas no nosso comportamento, que a gente precisa olhar, opa, volta, é por aqui, volta, sabe? Então, é aquela coisa, como uma querida colega minha do grupo sistêmico, ela me falou esses dias, é um exercício diário, o tempo todo a gente tem que estar ali observando, volta pra cá, foca no teu, certo? Respeito lá o problema do outro, mas foca no teu. Porque a gente perde muito tempo tentando resolver tudo do outro e esse não é nosso papel. Nosso papel é olhar para aqui, respeitar, né? E olhar para aqui, para nossa direção. Então a direção fala muito sobre isso, né? E a bússola, particularmente, acho uma ferramenta maravilhosa, assim como o mapa de direção maravilhosa, que nos traz esse assentamento, esse aterramento, né? Que a mulher precisa neste momento, que ela tem essa potência aflorada nela, né? E essa condição de, olha, eu posso fazer tudo e eu não consigo fazer nada, né? E aí, aqui eu trago uma reflexão que acho muito apropriada para esse bate-papo de hoje, né? Esse bate-papo que fala sobre essa necessidade de ter uma estrutura para uma direção coerente, né, da necessidade da gente saber para onde a gente está caminhando, como a gente pode fazer isso, de que forma, de quais ajudas nós precisamos ter para chegar nesse porto, né? Que tudo que nós temos em nossa volta é importante, é preciso ser olhado, mas principalmente, né, saber a direção, e que para saber a direção a gente precisa mergulhar, né, fazer esse mergulho interno aí da nossa identidade, de entender essa estrutura interna, né, e assim construir realmente um mapa de direção mais coerente. E aí eu trago aqui uma reflexão, né, que eu acho muito pertinente para nós mulheres, né, que vivemos aí nesse mundo, né, muitas vezes caótico, muitas vezes rude, né, mas que a gente precisa viver nele, porque é nele que nós estamos, né? Então, quando eu observo tantas histórias de mulheres maduras, em transição profissional, uma coisa para mim fica muito clara: o problema raramente é capacidade. Eu agora falando com você nesse bate-papo, de tantas mulheres que eu atendi desde 2020 para cá, e mais efetivamente a partir de 2022, que foi quando de fato eu fiz a minha transição de carreira, não consigo agora me lembrar de uma mulher que eu tenha atendido, que eu tenha identificado falta de capacidade. O problema sempre, ou em grande maioria, está na falta de estrutura para sustentar a sua ou as suas capacidades. Porque o conhecimento, ele é muito importante, mas o conhecimento sozinho, ele não constrói uma nova fase da vida, e eu posso lhe afirmar e lhe assegurar isso. Às vezes, esse excesso do conhecimento, quando ele não bem direcionado, ele traz um caos para a nossa vida. Ele traz a angústia, ele traz muitas vezes uma ansiedade que pode virar uma depressão, pela incapacidade de colocar tudo aquilo em prática, e faz com que você duvide da sua própria capacidade, mas não é falta de capacidade, isso eu posso lhe afirmar. O conhecimento, ele precisa de direção, ele precisa de base, ele precisa de estrutura.
E talvez a pergunta mais honesta que você, uma mulher, possa fazer nesse momento da sua vida seja: qual o meu propósito? Não é essa a pergunta que você vai fazer. Eu sei que muitas pessoas vão te dizer: pergunte qual o seu propósito. Mas não é essa a pergunta que você vai fazer. Pergunte-se: qual estrutura pode sustentar o propósito daqui para frente? Porque esse propósito está aqui dentro e você sabe qual é. Então a pergunta não é sobre qual é o seu propósito. A pergunta é: qual estrutura vai sustentar o seu propósito? E para encerrar essa reflexão, e aí se faz sentido para você, eu quero que você me conte aqui nos comentários, porque eu adoro ouvir histórias que chegam por aqui. Se você também conhece uma mulher extremamente capacitada, que está vivendo algo semelhante a isso, compartilhe esse vídeo, é gratuito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E não esquece de ativar o sininho para você ser informada sobre os próximos conteúdos, mas de uma nova forma de olhar para a própria trajetória. Eu te convido para bater esse papo comigo aqui no nosso canal. Muito obrigado por sua atenção. Gratidão.